Quer começar a investir em Bitcoin? Quer saber o que é essa moeda? O que é criptomoeda? Se é um bom investimento? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar tudo sobre isso. Vamos lá? Depois da grande repercussão das moedas virtuais em 2017, você com certeza já deve ter ouvido falar em Bitcoin e até outras moedas, né? E hoje a tag é justamente sobre isso, a criptomoeda mais famosa do mundo, a Bitcoin. Esse vídeo, aliás, é patrocinado pela Atlas Project, uma empresa global de serviços financeiros. Mas afinal de contas, o que é Bitcoin? Bom, o Bitcoin é uma moeda, assim como o real ou o dólar, porém ela é uma moeda diferente. Primeiro, o real e o dólar eles são emitidos impressos aí por um banco central, ou seja, o governo controla o que deve ser impresso, se deve ser impresso mais ou menos, assim como a maioria dos países do mundo, né? Com a maioria das moedas do mundo, no caso, tem euro, tem dólar, tem real, tem várias. Porém, o Bitcoin é diferente, ela não é controlada por nenhum governo, né? Por isso dizem que o Bitcoin é uma moeda descentralizada, de fato. E segunda coisa, né? O Bitcoin ele não é impresso, né? Então ele é totalmente virtual, então não existe uma moeda física, né? Mas o que é uma moeda virtual, você me pergunta? Bom, moedas virtuais são qualquer moeda aí criada por um meio eletrônico. Porém, como essa definição é meio generalizada, moedas de jogos virtuais também são consideradas como moedas virtuais. Então, para diferenciar aqui no vídeo, estaremos falando de criptomoedas, beleza? O Bitcoin é uma criptomoeda, aliás. Criptomoeda, se você não sabe, é um grupo de moedas digitais que usam a criptografia para proteger suas transações e assegurar a criação de novas unidades. Basicamente, toda informação que é criptografada é impossível de decifrar sem saber qual é a chave ou senha ou código, enfim. Vamos resumir aqui, é uma informação codificada. Então vamos lá recapitular para não ficar tão confuso, já que eu estou falando rápido e estou dando muita informação. Moedas virtuais são aquelas que são criadas no meio eletrônico. Já moedas digitais são como dinheiro eletrônico, porém existem moedas digitais que não possuem criptografia. E por último temos as moedas digitais criptografadas, ou simplesmente criptomoedas, como é o caso do Bitcoin, Litecoin, Ethereum e outras aí. E agora aproveitando a deixa, criado em 2008, o Bitcoin foi a primeira criptomoeda a existir. Basicamente ela é produzida de forma descentralizada por milhares de computadores como esse aqui ou computador de mesa comum, que são mantidos por pessoas que emprestam a capacidade das suas máquinas para criar bitcoins e registrar todas as transações feitas. Há um processo de criação de bitcoin chamado mineração, só que ele é muito complexo de explicar. Resumidamente, o que eu posso falar? Eles são computadores conectados à internet que competem entre si na resolução de problemas matemáticos. Quem ganha recebe um bloco de moeda, ou seja, um bloco de Bitcoin que pode ser repartido em 0,0001 ou enfim, é muito difícil de você minerar hoje em dia, uma categoria assim muito difícil mesmo, então esquece mineração. Assim, o nível de dificuldade dos desafios matemáticos aí são ajustados pela rede, né, para que a moeda cresça dentro de uma faixa limitada, que é de até 21 milhões de unidades até o ano de 2140, então tem muito chão pela frente. Esse limite foi criado aí, foi estabelecido pelo desenvolvedor da moeda, né, chamado Satoshi Nakamoto, que até hoje nunca teve a sua identidade comprovada, aliás. Mas agora voltando a explicar e falar um pouco sobre dinheiro, né, sobre money, né? As moedas físicas como real, dólar, euro, etc. podem ser impressas sem limite nenhum. Ou seja, se o governo quiser, ele pode emitir mais notas do que o dinheiro entrando no país. Isso coloca mais notas em circulação, fazendo que o valor da moeda caia, gerando assim a inflação, ou seja, o seu dinheiro começa a desvalorizar, começa a valer menos, crise, etc. Enfim. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo prático aqui. Antes, com 20 reais, você poderia ir numa padaria comprar 5 produtos. Hoje, com os mesmos 20 reais, você vai lá na padaria e você consegue comprar 2. Isso aí é uma inflação, um exemplo clássico. Mas enfim, eu expliquei tudo isso para dizer que o Bitcoin não pode ser gerado sem limites, assim como um governo pode fazer. Então, governo, Bitcoin não tem nada a ver uma coisa com a outra, é descentralizado. E como eu falei, o sistema do Bitcoin limita a criação máxima de moedas em até 21 milhões. Ou seja, quando chegar nisso daí, o processo de emissão de Bitcoin vai parar. Ou seja, se você quiser minerar, ainda tem como, mas é muito difícil você conseguir bastante Bitcoin desse modo, né, dessa maneira. Agora que você já sabe o que é Bitcoin, você deve estar se perguntando, né, pô, como é que eu faço para conseguir Bitcoin? É só minerando? Você falou aí que mineração é um processo complicado, como é que faz? Então não existe uma maneira mais fácil? Bom, tem sim uma maneira fácil de você conseguir bitcoins, né? Que são comprando unidades em corretoras específicas ou aceitando a criptomoeda como forma de pagamento, né? Caso você venda alguma coisa ou faça trocas voluntárias, esse tipo de coisa.
Porém, para você começar a comprar ou receber moedas digitais, você precisa de uma espécie de carteira, né, que é criada quando você se cadastra numa plataforma de Bitcoin ou de qualquer moeda digital, tem Litecoin, enfim. Você recebe um código com letras e números chamado endereço, né, utilizado aí nas transações. Assim, toda vez que você for comprar algum item com Bitcoin ou receber, você terá que fornecer esse endereço. Vale a pena dizer que as identidades do comprador e dos vendedores são mantidas no anonimato, mas a transação fica registrada no sistema de forma pública. Logo, a compra nunca vai ser desfeita de maneira alguma, então tem que sempre estar meio que bastante confiável fazer transações com bitcoins. Com o Bitcoin você pode fazer qualquer coisa que você faz com as moedas físicas, como real, dólar, enfim. Você pode contratar serviços, comprar coisas, adquirir coisas de qualquer mundo, aliás, né? Pode ser do submundo, pode, enfim, né? Porém, o número de empresas que aceitam a moeda ainda é pequeno, mas há vários países, como a Rússia, por exemplo, que vai sediar a Copa do Mundo de 2018, que tem se movimentado para, assim, vamos dizer que no sentido de regularizar a moeda, né? Mas eu tenho que dizer aqui algumas coisas para você. Atualmente, ninguém compra Bitcoin para comprar itens. Na verdade, ninguém não, mas é muito difícil, né? A maioria das pessoas compra como um investimento. Então vem a pergunta, né? O Bitcoin é um bom investimento? Vale a pena? Bom, para responder isso, nós temos que entender as seguintes coisas, né? Assim como a cotação de moedas tradicionais, o valor do Bitcoin varia de acordo com a demanda, ou seja, quanto maior a procura, maior o valor. E por isso mesmo, o investimento em Bitcoin é considerado como alto risco, porque não há garantias de que o valor da moeda crescerá ao longo do tempo. Historicamente, a moeda apresenta alta volatilidade. Para você ter uma ideia, lá em 2014 ela sofreu uma forte desvalorização, podemos dizer assim, mas depois ela voltou a crescer. No ano passado, no entanto, o interesse pelo Bitcoin aumentou tanto que a moeda passou a ser um dos maiores investimentos e um dos maiores comentados aí também do planeta. Em 2017, a moeda valorizou cerca de 1.400% e atingiu a maior cotação da história, cerca de 19 mil dólares, ou traduzindo para reais, 64 mil. O preço de um Bitcoin esse ano está entre 24 mil e 30 mil reais, o que é bem alto, né? Então, para quem comprou lá em 2014, que comprou por cerca de 1.000 dólares, por aí, cara, o negócio ficou louco, velho. Ficou, assim, um investimento. Tem gente que tem 100 Bitcoins e hoje tá multimilionário, velho. É um investimento que valeu a pena, né? Mas vamos falar aqui, né? Vamos responder a pergunta agora de fato. É um bom investimento ou não é, Matheus? Bom, de fato, ele é um bom investimento, só que ele é de alto risco. Você pode ganhar muito ou também perder muito. Mas vamos dar um bom exemplo. Nos últimos 4 dias, o Bitcoin teve uma alta de 20%. E só a caráter de informação ou de comparação, se você colocar dinheiro na poupança, você vai ter cerca de 6% ao ano, né, do seu dinheiro rendido. Então é possível sim ganhar dinheiro, bastante dinheiro com o Bitcoin, porque você coloca lá e mês que vem ele pode valer de 15 mil dólares, pode estar valendo 20 mil, ou pode estar valendo 10 mil. Sim, é alto risco, você tem que analisar como é que está o mercado, a procura, tem que estudar um pouco a mais. E aí então que fica a pergunta, então como é que eu começo a investir de fato nessa moeda? Bom, existem duas maneiras. Você pode fazer uma conta em uma plataforma de câmbio ou compra de venda de bitcoins, né? Comprar algumas unidades de bitcoins e depois esperar para ela aumentar o preço, aí você revende. Esse processo é chamado de trade ou trading, né? E é bem comum na compra e venda de ações, né? Então a galera já conhece isso daí. E a outra maneira é a arbitragem de Bitcoin. Basicamente, a arbitragem é procurar diferentes preços para o mesmo ativo, né? E lucrar com essa diferença, ou seja, por meio de compra de onde ela está mais barata e venda, como a gente já vê em casa de câmbio, né? Ela, por exemplo, o dólar está R$3, ela compra de você por R$2,90 e vende para você por R$3,10. É assim que eles fazem. E para comprar ou fazer arbitragem de bitcoins, existe a Atlas Project. Para comprar bitcoins, existe a Atlas BTC, que facilita o investimento por meio de um processo rápido e fácil da compra de bitcoins. Basta realizar uma solicitação de compra e realizar o depósito bancário, que o seu saldo em bitcoin na conta do Quantum, plataforma da Atlas, será rapidamente atualizado. E se você quiser fazer arbitragem, basta utilizar o saldo disponível na conta do Quantum. Simples assim. É muito bom para quem quer fazer dinheiro. A Atlas, inclusive, é a pioneira no Brasil e ainda te ajuda, te auxilia, caso você precise adquirir bitcoins ou esteja aí interessado nisso. E basicamente é isso aí sobre o Bitcoin. Tentei explicar da forma mais simples. Tem muitos vídeos aí no YouTube e também vários artigos na internet, mas eles são muito extensos. Tem vídeo de 50 minutos, de 1 hora. A gente tentou aqui fazer um vídeo mais simples para você entender o que é essa moeda, para que serve, se é um bom investimento. Eu considero um bom investimento sim. Eu, inclusive, tenho outra moeda, não tenho Bitcoin, eu tenho Litecoin, mas é uma moeda que eu comprei, estava valendo, sei lá, cerca de R$3 e hoje ela vale cerca de 700. Então eu tenho
poucas dessas moedas, tem até que bastante. Eu tenho bastante dessas moedas, comprei por um preço bem baixo e hoje ela tá valendo bastante. Posso vender e fazer uma boa grana, comprar até um carro, mas tô preferindo deixar lá para daqui uns anos eu vender e vender por um bom valor, um valor maior do que tá hoje em dia. Assim como o Bitcoin, tem gente que comprou lá em 2010 e hoje está multimilionário, até mesmo quem comprou em 2014. Eu não quis comprar um Bitcoin porque com o valor de um Bitcoin eu comprava centenas de Litecoin na época, era uma coisa assim. Então eu preferi investir nessa moeda. Tem várias moedas, tem Bitcoin, tem Litecoin, tem Ethereum, tem Bitcoin Gold, tem Bitcoin Classic, tem várias, cara. Então essas criptomoedas estão em ascensão. Esse ano de 2018 é importante falar. E fica aí, nossos artigos, nosso texto que a gente fez aqui também está linkado na descrição. Conheça a Atlas, convido você, tá aí na descrição também. É isso aí, deixa seu gostei se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de avaliar, se inscreva no meu canal para mais vídeos como esse daqui. Eu sou o Matheus Kais e vou ficando por aqui. Até mais!